essa delícia de receita. E você fica comigo agora para saber o que está acontecendo no país e no mundo, através do nosso portal meunews.com, para se manter muito bem informado. Agora com o Valdelúcio Barbosa, direto da redação, para trazer os destaques da manhã desta quarta-feira. Valdelúcio, muito bom dia. Uma notícia nada boa para o Brasil. Olha, gente, casos de feminicídio por arma de fogo aumentam em 2025 no nosso país. A gente luta para que essas estatísticas mudem, né, diminuam ao longo do tempo, mas aumentou, minha gente. Parece que a gente continua retrocedendo. O que está acontecendo, Valdelúcio? Bom dia. É isso, viu, Ellen? Bom dia para você, Nayana, toda a audiência aqui do Revista que acompanha a programação da TV Meio Norte. A gente fala ao vivo aqui, direto da redação do Grupo Meio, para trazer informações, inclusive, como você falou, viu, Ellen, bastante triste. A gente lembra, inclusive, que estamos no mês de agosto, que é o Agosto Lilás, onde nós fazemos justamente esse alerta, esse chamamento da sociedade para todo tipo de violência sofrida pelas mulheres, seja ela doméstica, física, patrimonial, psicológica. E esse dado, inclusive, que foi divulgado recentemente, mostra esse aumento nos casos de feminicídio por arma de fogo em todo o país. Para a gente ter ideia, os dados que fazem parte do Instituto Fogo Cruzado mostram que em 57 municípios do país, pelo menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa praticada com arma de fogo em 2025 até a primeira quinzena de agosto. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 45%. Das 29 vítimas, 76% não sobreviveram, ou seja, 22 morreram. Em 2024, das 20 baleadas, 60% não sobreviveram. O maior número de casos ocorreram na região metropolitana de Recife, e em seguida vem também Belém, a Grande Belém, e em terceiro lugar o Rio de Janeiro. O principal lugar onde aconteceram esses crimes foi, de fato, o ambiente doméstico. Das 29 vítimas, 15 foram atingidas dentro de casa, 5 foram baleadas dentro de bares. Do total, 25 foram atingidas por companheiros ou ex-companheiros, ou seja, 86% dos casos. Um quarto desses casos teve como agressores agentes de segurança. Então, só para a gente destacar aqui, os 3 primeiros, fica aí o Recife, no Pernambuco, na região Nordeste, em segundo, Rio de Janeiro, e em terceiro, Belém, no estado do Pará, na região norte do país. Então, Ellen, de fato, o que chama a atenção nesses dados só comprova aquilo que nós diariamente conversamos, trazemos aqui informações. A maioria dos casos acontece dentro do ambiente onde essas mulheres vivem. São companheiros ou ex-companheiros, quase 90% dos casos, 86%, demonstrando de fato essa cultura ainda do machismo enraizada na nossa sociedade, onde os homens pensam que tem essa ideia de que as mulheres pertencem a eles, são um objeto, e quando elas decidem de repente pôr fim nessa relação, decidem não continuar mais nesse relacionamento violento, acabam que se acham no direito de tirar a vida dessa mulher, de que ela realmente não merece mais viver. E é um caso em que precisamos mais uma vez chamar a atenção por conta, de fato, que deve iniciar lá nos primeiros anos de vida, no ambiente escolar, na educação, na formação desses homens e também de outras mulheres, das próprias mulheres, de identificarem os tipos de violência que elas sofrem, para que a gente possa, de fato, diminuir os casos de feminicídio. A gente lembra que quando chega no caso de feminicídio, que é quando acontece, de fato, a morte dessa mulher, é quando toda a sociedade falha na proteção dessa vítima. Porque desde o primeiro sinal, a primeira demonstração de violência que essa mulher sofre, ela já deve procurar, de fato, um respaldo dos agentes de segurança, da justiça, para que não chegue em mais um caso como esse, nessa estatística triste que infelizmente a gente precisa noticiar, precisa chamar a atenção, porque é preciso dar um basta de uma vez por todas nos casos de feminicídio. Olha, Valdelúcio, triste demais. 86% das mortes, dos feminicídios são causadas pelos nossos companheiros.
pelos nossos maridos, namorados, cônjuges. Isso é um absurdo. Como é que essas pessoas que a gente decidiu dividir a vida têm o direito de tirar a nossa vida, né? E como você muito bem pontuou, essas mortes ininterruptas, inúmeras que acontecem, isso só define, isso só evidencia que a sociedade não deu certo, que a sociedade não está fazendo o papel correto dela, que é proteger as mulheres. Afinal, nós somos as casas das pessoas. Nós é que trazemos as pessoas ao mundo. Somos nós que colocamos você que mata a sua mulher, que mata a sua companheira, nós, mulheres, colocamos você no mundo. E aí um absurdo desse continua acontecendo, né? A sociedade sim falhou, as políticas públicas sim falharam. A gente, graças a Deus, existe a Lei Maria da Penha, existe agora o feminicídio, né? Que não é mais homicídio, existe sim o feminicídio, que é esse atentado contra a vida da mulher. Então, a gente está caminhando, mas ainda está lento, ainda existem muitas mortes, as evidências, as estatísticas são enormes ainda, e a gente precisa mudar isso o quanto antes. É isso. E é como você falou, é na base, é na educação das crianças, é na educação familiar, é na base familiar, é nessa destruição do machismo mesmo, porque é isso que vem matando as mulheres. Não tem problema de você casar e viver para o lar e não trabalhar e só o homem prover. Não tem problema. Mas esse homem tem que ser maravilhoso com você também. Ele não tem que achar que pode mandar em você só porque ele provém, né? Ali as coisas da casa, do dia a dia. Ele tem que te tratar como uma princesa. Ele tem que te tratar como a rainha da casa dele. Afinal, você está ali cuidando dos filhos, cuidando do lar, cuidando dele. Não tem problema isso. É isso. Mas pode falar, Valdo. Inclusive, Ellen, é importante a gente destacar aqui os canais oficiais de denúncias, que essa mulher que você, mulher que está nos acompanhando, conhece alguém, vive isso dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa, precisa sim denunciar. E a gente lembra, inclusive, que hoje, como você também lembrou, Ellen, a Lei Maria, existem leis, existem políticas públicas como a Lei Maria da Penha, que não precisa mais a própria mulher que é vítima de violência registrar a denúncia. Um terceiro, uma pessoa, um familiar, um amigo, uma parente, ou até mesmo um vizinho pode sim fazer essa denúncia de forma anônima, pode ajudar a salvar a vida de uma mulher, pode fazer com que essa mulher que é vítima de violência doméstica não entre para essa triste estatística. E fora isso, né, as próprias delegacias especializadas também, as delegacias de gênero, existe o canal de denúncia oficial que é o 180, que é o Disque 180, onde você pode realizar também essa denúncia de forma anônima, por telefone, e ajudar a salvar a vida dessas mulheres. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente, quando entra nessa discussão, é muito complicado, porque não podemos entender a realidade de cada uma, né? Muitas vezes vivem uma situação, como você pontuou, que não vê uma outra alternativa de vida, seja de se manter, seja de para tentar estar ali em um relacionamento, tentar até as últimas consequências. E aí, quem sabe, essa última consequência pode ser a sua vida, mulher que nos assiste, que já viveu isso, ou vive isso, ou conhece alguém que vive, e nessa tentativa de tentar segurar o relacionamento, tentar chegar até as últimas consequências, pode ser um preço muito caro, que é a vida dessa mulher. Então, é importante, a gente sabe que cada realidade, cada caso é um caso, mas que sim, precisamos todos nos mobilizar para tentar, de fato, sair dessa triste realidade. É verdade, Valdelúcio.